Conta uma coisa pra mim. Quem são suas três melhores amigas? Sabia que no mundo das plantas elas também gostam de estar juntas, interagir e conviver umas com as outras? Mas elas têm preferências muito específicas, não é qualquer planta que convive bem uma com a outra. E essas são as chamadas plantas companheiras. Isso acontece porque existem algumas plantas que convivem muito bem juntas e favorecem o desenvolvimento umas das outras. Seja porque elas precisam de nutrientes diferentes, seja porque elas oferecem sombra para uma planta maior oferece sombra para uma planta menor, que não precisa de tanto sol direto, seja porque ela fixa nutrientes no solo que a outra planta que está junto com ela precisa. E quando a gente está falando de plantas medicinais, esse convívio entre plantas companheiras é ainda mais interessante, porque em algumas espécies, o plantio conjunto dessas espécies que se ajudam faz com que essas plantas medicinais tenham, inclusive, uma concentração maior de princípios medicinais. É muito legal isso, né? Eu sou Mafê Verdiane, sou jardineira agroecológica e ensino pessoas assim como você a cultivar um jardim medicinal, comestível, cheio de vida e saúde no meio da cidade, sem muita complicação. E hoje eu trouxe três best friends aqui do meu jardim para te mostrar, três melhores amigas, três plantas que adoram crescer juntas, para te contar um pouquinho dessa estratégia de plantas companheiras. Olha só que legal. As três estão aqui, ó, numa floreira pequenininha, que tem uns 20 centímetros de profundidade, mais ou menos. E olha como elas estão bonitas. A primeira planta desse consórcio é a pimenta, essa pimenta biquinho maravilhosa. Tá super carregadinha, cheia de flores. A gente já colheu um monte de pimenta por aqui, ela ainda vai dar muito mais pimenta. A pimenta não é uma planta que normalmente se dá bem com muitas outras espécies, mas nesse caso aqui dessa combinação, ela vai super bem, porque são plantas que ajudam no desenvolvimento dela e não disputam o mesmo espaço, os mesmos recursos que ela precisa. A pimenteira é uma planta que precisa de bastante sol e é bastante vigorosa, ela cresce bastante, precisa de bastante adubação. Então aqui eu combinei com duas plantas que não competem por esses recursos com ela. A segunda espécie que está nessa floreira é o manjericão folha de alface. Olha que coisa mais linda que está esse manjericão. O manjericão folhas de alface tem esse nome justamente porque as folhas dele são enormes. Olha só o tamanho dessa folha na minha mão. É uma planta super aromática, super perfumada, saborosíssima e é uma planta normalmente muito delicada, que ela tem muita dificuldade de se desenvolver nos nossos climas aqui no Brasil, porque ela é uma planta de clima mediterrâneo. Então aqui normalmente é uma planta que quando a gente cultiva, ela acaba morrendo rapidinho porque ela é atacada por pragas, insetos, doenças e acaba não resistindo por muito tempo. A estratégia de colocá-la junto com a pimenteira é justamente para protegê-la nesse sentido. Então a pimenteira faz um sombreamento leve aqui no manjericão, cria uma barreira de vento também para evitar que as folhas, que são muito grandes, se rasguem com vento ou com chuva, mas acima de tudo, como a pimenteira é uma planta que tem cheiro muito forte, ela repele insetos que poderiam atacar esse manjericão, fazendo com que ele consiga se desenvolver muito mais bonito e saudável por muito mais tempo. E a terceira planta desse consórcio, que eu já falei dela antes no Instagram, em outros lugares, é a tagete, essa florzinha colorida, linda, solar, perfumada e que ainda é comestível. Mas ela entra nesse consórcio por um motivo muito específico. A tagete é uma planta que ajuda a repelir insetos. Então, ela ajuda a repelir pulgões, cochonilhas e outros insetos que atacam com muita frequência essas duas espécies de plantas, a pimenteira e o manjericão. Então ela entra aqui para complementar esse consórcio e fazer amizade com essas duas outras plantas, ajudando elas a se desenvolverem mais bonitas e saudáveis. Se você quer aprender a ter plantas bonitas e saudáveis desse jeito, aprender a planejar e a criar o seu jardim medicinal em casa, mesmo em vaso, mesmo em um espaço pequenininho, dias 30 e 31 de outubro eu vou dar duas aulas gratuitas para te ensinar a começar um jardim medicinal em casa do zero. Para saber todos os detalhes sobre as duas aulas gratuitas e garantir a sua vaga, é só clicar no link que está aqui embaixo. E não esquece de enviar esse vídeo para suas três melhores amigas para convidar elas para virem fazer esse curso com você. Te espero lá. Até mais!